Faz exatamente 1 ano e 4 meses que eu comecei a tomar remédio para TDAH. O que que melhorou nesse tempo todo? Eu comecei a tomar o Venvance, na época que o Venvance era muito caro. Hoje ele é um pouco menos caro, porém ele ainda é caro. Embora a patente tenha caído, ele ainda continua um valor um pouquinho salgado, né, principalmente para as altas doses que são necessárias, né. Eu comecei tomando o Venvance de 25 miligramas. Eu tive um curto período em que eu tomei o Venvance, aproximadamente 2 meses, e depois eu segui tomando o Atenta, começando com o Atenta com pequenas doses, 10 miligramas, 20 miligramas, subindo para 40, e hoje eu tô em 80, nesse daqui. A cada 2 meses eu vou no psiquiatra para ele me receitar novamente o Atenta. Eu sinto pela minha experiência que o nosso cérebro neurodivergente, qualquer pequena coisinha afeta ele de uma forma em níveis moderados a altos, não é? Deve-se ter um acompanhamento bem de perto para esses cérebros neurodivergentes e como é que eles estão respondendo a esses medicamentos. Eu tomava o Atenta juntamente com a desvenlafaxina, o remédio para depressão e ansiedade. A Atenta também tem um efeito de antidepressivo também, mas eu comecei o desmame da desvenlafaxina e estou livre da depressão. Ah, tô tomando só o Atenta e no começo, na primeira semana, na verdade, com a primeira dose do Atenta, meu cérebro ainda estava se adaptando a esse novo agente. Eu senti efeitos colaterais, não foram tão graves, mas eu fiquei com tontura, vontade de vomitar, dor de cabeça, nas primeiras 2 semanas, pelo menos. Depois, com as doses mais altas, eu fiquei mais equilibrado, foi mais equilibrado, eu não tive mais esses episódios de efeitos colaterais. Mas, de novo, por conta dos nossos cérebros, qualquer coisinha ele já afeta um pouquinho. Eu tomei recentemente comecei a tomar creatina e no começo já senti uma energia que talvez seja uma energia de placebo nesse começo, né, porque no caso da creatinina, no caso, o nosso corpo não produz, em quantidade suficiente. A média são 30 dias para que ela haja no seu corpo, né, tomando todos os dias, para todo sempre. É a mesma coisa da vitamina B12 que eu também estou tomando para o cérebro, né, porque o nosso corpo não produz. A B12 necessita ser suplementada porque o nosso corpo praticamente ele descarta a maior parte da vitamina B12. Então ela precisa ser suplementada todos os dias. É bom para a memória, para sua mente, para o seu desenvolvimento cognitivo. Então pode ter um efeito placebo no começo, né. No caso da Atenta, eu senti que eu tinha, passadas essas 2 semanas iniciais, eu tinha uma vontade maior de fazer as coisas, de conseguir me organizar dentro do meu caos diário, não é. Porém, ela funcionava para uma pessoa que naquele momento não tinha tantos horários fixos, era mais flexível os horários para eu encaixar as coisas, né. Mas talvez o horário fixo fizesse com que eu ficasse mais atento, né. Se a coisa tivesse um prazo final, a organização podia arrumar para que fosse cumprida nesse prazo, né. Mas você veja, no meu caos ela funcionou, mas porque eu também tinha horários flexíveis e eu podia realizar o que era necessário naquele momento ou um pouquinho depois, então era flexível. Então para pessoas que realizam trabalhos com público, que necessitam prestar bastante atenção nas coisas, no que você fala, no que você passa para outra pessoa, eu acredito que necessite de um boost, necessite de um pouco mais. Talvez a combinação da Atenta junto com o Venvance funcione mais, porque você precisa de uma atenção, um foco direcionado. O Venvance te dá isso, né. Atenta é um remédio de efeito prolongado, ou seja, você não vai ver os resultados nas primeiras semanas, nos primeiros meses, é muito depois. O Venvance e a Ritalina são de efeitos mais imediatos, né. O Venvance tem uma duração de 12 horas, né, no seu corpo. A Ritalina é mais imediato do que o Venvance só que dura menos, dura 4 horas mais ou menos, você tem que tomar de novo, caso você precise no dia, né. Mas o Atenta é uma solução para quem não pode tomar psicoestimulante. Os psicoestimulantes, caso a pessoa tenha outras comorbidades que possam ser afetadas pelos psicoestimulantes, como o toque, que também é um transtorno, como outras comorbidades, também não é muito indicado para pessoas que passaram já dos 50 anos. Para pessoas em que não é indicado os psicoestimulantes, o Atenta é uma solução, mas que ela não te impedirá de ter episódios
de disfunção executiva. Então, é um tratamento que você é multilateral, multidisciplinar, que você precisa ficar vendo vários lados para adequar. Então, como o transtorno não tem cura, não é o remédio que vai te tirar de desse estado caótico e te colocar em um estado pleno, ou um estado neurotípico. Não. O remédio pode, dependendo, te fazer ser um pouco mais funcional para o que você necessita. Mas você precisa de outras coisas. Você precisa ir na terapia para ajustar as coisas. Você precisa ir no psiquiatra. Você precisa ajustar o seu dia. Reduzir, talvez, as coisas que você precisa fazer durante o dia. Ter uma pessoa de suporte para te ajudar em algumas coisas, para te lembrar sobre isso. As coisas que você tem que fazer, sobre algumas das coisas que você tem que fazer. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na alimentação, então muitas vezes eu necessito de um suporte nessa área. Tenho distrações, tenho que ficar me observando bem de perto para que eu não saia dos trilhos, não é? O Atenta, ele não é milagroso, ele não evita disfunções executivas, mas ele, assim como os outros remédios, ele faz com que o seu cérebro, que era 40% funcional, ele fique 60% funcional, um pouquinho mais, uns 20% a mais. Com alguns outros ajustes, você pode tornar-se um pouquinho mais funcional, mas ele não te coloca em um lugar neurotípico. Você ainda vai precisar observar outros pontos da sua vida. Eu vejo que ele me ajudou bastante por conta da combinação dele com um antidepressivo, mas também por ele sozinho ter uma ação antidepressiva, ele me ajudou nessa parte de depressão, de vazio, não é? Me fez perceber um propósito, mas isso é comigo. Você necessita avaliar sua própria experiência e ver se ele está te ajudando, ver se ele necessita de doses maiores. Eu lembro que eu não tinha de 80 miligramas, então eu comprava 2 de 40 miligramas. Agora começou a vir a de 80, então eu comecei a tomar de 80, né. Mas ela vai ficando mais cara, né. Cada miligrama que você adiciona, encarece um pouquinho mais o preço, né. Então, no seu caso, para você ser funcional, talvez você não necessite do remédio, mas necessite de terapias. Cada caso é um caso e você tem que ir avaliando se tá te ajudando ou se não tá te ajudando, não tá fazendo efeito. Se fez um efeito placebo no começo e depois efeito placebo, entre aspas, né, porque não te deram um remédio falso e não, você tá tomando o verdadeiro, né. É mais sobre a sua impressão de que aquele remédio fez um efeito bom no começo e depois não deu tanto certo, né. Isso acontece bastante com o Venvanse e com a Ritalina, né, porque você começa a ficar resistente ao remédio, principalmente o psicoestimulante, e você necessita de doses mais altas, cada vez mais porque você adquire resistência. Mas com o Atenta, para o meu mundo, para a minha funcionalidade, ele tem me ajudado. Mas eu era bastante disfuncional. Não melhorou todas as áreas, mas eu posso dizer que deu um avanço. Ainda não atingiu o equilíbrio pleno. Talvez com algum tempo, ou talvez com mais terapias, mais estratégias, eu adquira. Só daqui a 1 ano, talvez. Eu fiz um vídeo sobre o Atenta e sobre o Venvanse, sobre a minha experiência algum tempo atrás. Vou deixar no card para você ver. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que você comece a enxergar esses remédios como formas de ajuda para você, para o seu dia a dia, porque um cérebro neurodivergente, um cérebro TDAH, ele já funciona com um déficit muito grande. Qualquer ajuda acumula para que você saia de um mar de lama e consiga colocar a cabeça para fora. Muito obrigado por assistir e até o próximo.